E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Hoje eu vim trazer pra vocês um review sobre o filme Anaconda, e não, eu não estou falando do filme de 1997 e nem das suas sequências. Esse filme é dirigido pelo Tom Gormican e protagonizado pelo Jack Black e pelo Paul Rudd, mas a ideia desse filme, na verdade, é pegar como inspiração o filme original ali de Anaconda e fazer uma sátira, meio comédia, meio terror, meio metalinguagem ali, com essa história, trazendo um pouquinho mais a parte de humor, principalmente. E antes de eu dar o review, tem duas coisas importantes que eu tenho que falar, que é, primeiro, a sinopse desse filme, e a segunda é avisar vocês que não vai ter spoilers, então pode continuar assistindo esse vídeo caso você não queira saber muitos detalhes sobre o que realmente acontece no filme, e eu acho isso muito importante, porque o maior ponto positivo desse filme são as surpresas que vão acontecendo ao longo da história. Mas indo pra sinopse, então, o que acontece? São um grupo de amigos que eles adoravam fazer filmes, né, quando eles eram mais novos, e aí cada um, né, quando cresceu, seguiu uma carreira diferente, seguiu um ramo diferente, até que um deles consegue reunir esse grupo pra eles fazerem a filmagem de um novo filme de Anaconda, seria tipo um reboot ali que eles vão fazer, e aí eles decidem viajar pra Amazônia pra procurar essas cobras anacondas gigantes aí que eles, né, têm aí em mente, pra poder fazer esse filme, e lá eles vão encarando alguns perrengues que vão acontecendo ao longo do caminho. Como é uma comédia, vocês já imaginam que perrengue não vai faltar nessa história. Então, como eu mencionei, esse filme é um filme de comédia, mas ele também pega alguns outros elementos. Ele tem, não diria terror, mas ele tem aqueles jump scares, que são bem interessantes. Tem dois momentos ali que eu dei um grito quase no cinema. Fora isso, né, tem também um pouquinho dessa pegada de suspense, um pouquinho de ação. Então é um filme, assim, que qualquer gênero que você goste, você vai encontrar um pouquinho dele ali. E claro, como eu já mencionei no começo do vídeo, ele é uma sátira, então, ao mesmo tempo que ele brinca um pouquinho com a história do filme Anaconda, ele também tem uma grande metalinguagem relacionada não só a cinema, mas relacionada ao filme original Anaconda. E tem umas coisas muito interessantes que vão acontecendo no filme, que quem assistiu Anaconda original talvez conecte, principalmente alguns detalhezinhos ali que vocês vão gostar. Já o andar do filme, né, o ritmo dele, eu achei um pouco lento no começo, porque todo esse começo aí é mostrando quem são esses amigos, né, principalmente os dois protagonistas, que eles gostavam de fazer cinema e tal. Então, esse preparação aí pelo que vem acontecer não é tão engraçada. Tem, claro, um momentinho ou outro lá de comédia, mas ainda você tá sentindo a vibe do filme. A partir do momento que eles chegam na Amazônia, aí a coisa fica muito mais divertida, principalmente porque um dos atores que participa é o Selton Mello, e o Selton Mello está brilhante, ele está arrasando muito. Ele fala um inglês com um sotaque muito gostosinho, assim, de ouvir brasileiro. Então a gente se sente muito em casa assistindo esse filme. Por estarem na floresta com o negócio da Anaconda, a coisa começa a ficar muito mais engraçada. É bastante crescente o ritmo, né? Então começa realmente mais lento, depois vai aumentando um pouquinho, aí no final, né, tem aquele ápice, né, que tem principalmente pela parte da ação que o filme traz. Comédia também, tem umas horas ali que eu chorava de rir, muito boas. E antes de continuar falando sobre o que eu achei do filme, eu quero convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, para ligar o sininho de notificação para saber quando tiver vídeo novo, que eu falo bastante sobre filmes, sobre séries. Então se você curte isso, já se inscreve por aqui e também deixa o seu like nesse vídeo. E um dos maiores medos que eu tava com esse filme, por vários fatores, inclusive um deles o Jack Black, que eu amo de paixão, mas eu sei que ele tende a fazer, às vezes, uma comédia um pouco besterol. Como eu mencionei, tem muitos gêneros inclusos no filme, então eu acho que a comédia é um elemento que tem, mas não é aquela coisa escrachada. Não vou dizer que não tem momentos, tem alguns momentos que, assim, é bem absurda as cenas de comédia, mas são boas, tiram umas boas risadas de você e como não tem isso o tempo todo, você não se cansa muito dessas cenas mais besterol. E uma outra coisa que eu amei muito nesse filme são as reviravoltas que acontecem, tem algumas coisas que vão acontecendo ali que eu não estava esperando, e é uma atrás da outra, não é num sentido também muito cansativo, é bem espaçado os momentos aí de viradas da história, e tem algumas surpresas muito da hora que vocês vão amar. E aí, falando do elenco, como eu já falei do Selton Mello, né, eu vou falar dos outros atores. O Steve Zahn e a Thandie Newton, não sei se eu falei o nome dela certo. Eles dois são coadjuvantes, mas com um pouco mais de presença de tela. Eu acho que o Steve, ele traz um lado muito mais cômico, meio bobinho, assim, sabe? Mas eu acho que funcionou super bem em contraste aos outros atores e outros personagens, né? O Paul Rudd também tá maravilhoso. Inclusive, eu amo muito Jack Black. Tudo que ele faz eu gosto muito, mesmo Minecraft. Mas nesse filme eu achei que ele foi levemente ofuscado pelo Paul Rudd. O Jack Black, ele é um comediante muito bom, só que eu acho que o Paul Rudd, ele trouxe uma naturalidade tão boa dele pro personagem, mas pra mim o Paul Rudd brilhou um pouquinho mais do que o Jack Black nesse filme.
E também temos participação de mais um brasileiro, que é o Rui Ricardo Dias, e uma atriz que é portuguesa, que faz papel também de brasileira, que é a Daniela Melchior, que eles dois fazem uma parte do núcleo, que eu também não vou dar spoiler, mas dentro da Amazônia, e ele acaba se encontrando com o núcleo dos nossos protagonistas. No geral, o filme é bem mais surpreendente do que eu tava esperando. Muitos dos filmes que a gente vai gostar ou não gostar vão depender muito de como tá nossas expectativas sobre ele. Eu tava muito com o feeling de que esse filme seria aquele filme pra realmente rir, se divertir, aproveitar. Eu acho que ele entregou até um pouquinho mais do que eu estava esperando, mas ele é sim essa comédia boa aí, com alguns outros elementos, como eu já falei aqui antes, né, de outros gêneros, né, de filme. O diretor, ele é muito bom, ele tem um time muito bom pra piada, time muito bom pra susto, que ultimamente não tá sendo muito fácil achar um terror que realmente te assuste em alguns momentos, principalmente conectado com a trilha ou com a ausência da trilha. E pra mim ele foi exatamente no ponto certo, nos momentos que precisava isso. A parte de CGI eu realmente confesso que não prestei muita atenção, mas eu acho que se é uma coisa muito horrível, muito gritante, feia, você presta atenção. Então, pra mim, pelo menos a Anaconda ali que apareceu, eles entregaram uma Anaconda que eu acreditava que tava lá, mesmo sendo pra um filme de comédia. Além de ser um filme super legal, ele trouxe algumas surpresas que foram bem assertivas também nessa história. E eu preciso contar pra vocês que tem uma cena pós-crédito, então não pulem os créditos, o primeiro crédito ali, porque tem uma ceninha que eu acho que vocês vão gostar muito de assistir. Então, se você quer ver um filme divertido, com atores excelentes, com muita comédia, mas também com outros elementos bem interessantes, vocês têm que assistir, então, Anaconda, que chega aos cinemas no dia 25 de dezembro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!